Isso aqui é legal, eu acho que é essencial mostrar corpos diferentes. Não só o magro, exatamente, o magro perfeito. Magra. Não tem gordinha, né? E essa coisa da capa, velho, da capa de revista, sabe? Desde sempre. Tem que ser a vara-pau. Mostrar pessoas negras, mulheres negras, carecas, com delicadeza e não só como aquele estereótipo de mulher negra rude, bruta, é algo muito interessante. Eu considero uma coisa um pouco rara ver propaganda comercial com mulheres retintas, negras bem retintas. Tipo, quem bebe cerveja não é só homem, cara. Tipo, sabe? Tipo, cadê um cara eu bebo aqui, cerveja, né? tá ligado? É real. Mas também de uma maneira bem integrativa, né? Tipo, tô aqui nua. Sabe, desde sempre. Por isso que agora eu sinto que a gente tá mudando, sabe? Porque a gente não aceita mais isso. E quando que a gente não aceitava mais isso, sabe? A mudança que a gente tem acompanhado na publicidade hoje, ela é reflexo de mudanças sociais. Essa discussão sobre diversidade, ela não é propriamente uma discussão nova. Ela vem de há alguns anos e se intensificou na última década, porque hoje a gente tem uma sociedade em rede, que são nós. Essas pessoas, nós temos exigido das marcas e das empresas pelo menos duas coisas. Uma, representatividade, ou seja, que a nossa publicidade seja mais representativa da sociedade em que a gente vive. Outra, mais inclusão, que as estruturas de trabalho das agências, das empresas, das produtoras, das redações sejam mais representativas da sociedade em que nós estamos inseridos. Eu não acredito assim que a publicidade, que as marcas, as empresas estejam colocando pessoas negras, gordas, gays, lésbicas, trans, né? A questão da diversidade, porque eles se importam, digamos assim. Eu acredito que seja porque há uma pressão social muito grande hoje em dia. Com certeza, a gente enxerga como as coisas estão evoluindo hoje como modelo. De pouco em pouco a gente vai mostrando por que a gente está ali. Eu acredito que a publicidade esteja mudando, sim. Mas por uma coisa de esse momento da gente questionar tudo, de todo mundo questionar tudo, né? Então acho que a publicidade tem medo de ser questionada. E eu acho que eles tentam ficar seguros e, né, fazer o certo. Mesmo que ainda não façam o certo, acredito que eles estejam tentando sim botar a galera que é real, a galera que existe, né, dentro dessa coisa de vender, né? Dessa publicidade mesmo, desse mundo capital. A comunicação, ela tem uma missão muito forte quando ela é espelhar, sabe? É trabalhar a autoestima. Acho que não é nem só trabalhar a autoestima, mas é trabalhar capacidades, tipo, também posso, também chego, isso aqui é normal, por exemplo, né? E aí quando a gente está falando dentro de um cenário Brasil, por exemplo, é muito bizarro você ver que a propaganda, ela não reflete a população. A comunicação está ficando cada vez mais real. Nesse sentido, na hora de produzir, a gente também está produzindo de um jeito mais real, mais verdadeiro, trazendo mais pessoas como elas são, trazendo diversidade, trazendo, enfim, o mundo que a gente vê lá fora para dentro da casa das pessoas, né? E o Brasil, como a gente sabe, é um país enorme, que tem várias etnias, vários backgrounds, e eu não conseguia ver essa representação nem na mídia e nem nas revistas, em lugar nenhum. Não existia isso. E eu falei, tá faltando um espaço para isso, tá faltando uma coisa mais concreta. Então eu quis criar a Squad com o intuito de criar uma crew, quase uma gangue, um coletivo criativo. Desde 2016 eu acredito que o mercado mudou muito. Em 2016, quando a gente começou, os clientes vinham muito pouco, ainda com receio de usar algum modelo que fosse fora do padrão.
E a grande mudança foi através da internet, das redes sociais principalmente, quando a comunicação das marcas começou a ser uma troca. Antes a gente tinha a marca falando através de uma mídia massiva como a TV, onde o consumidor tinha pouco espaço para troca. E agora o nosso dia a dia é uma troca. As marcas fazem parte da vida das pessoas e fazendo parte da vida das pessoas eu preciso me relacionar com as pessoas. E se as pessoas estão querendo discutir temas, eu preciso estabelecer um diálogo, não é só uma questão de dizer aqui está o produto X, ele é feito para você. Não, eu preciso estabelecer uma relação com você para te dizer, olha, eu entendi quem você é, eu entendi como você pensa e eu tenho certeza que esse meu produto pode ser uma coisa legal para você. Essa é a pauta. Como é que a gente vai ter representatividade, diversidade e refazer também esse erro, né? Que a gente por anos viu um modelo só de beleza, uma representação de gênero apenas, um tipo de cabelo, um tipo de pele, um tipo... Então isso é um trabalho que eu acho que a gente tem um job coletivo da nossa classe publicitária, que eu acho que todo publicitário hoje tem que ajudar a refazer esse erro, assim, ter essa representatividade e ampliar o olhar das pessoas, porque eu adoro o Instituto da Gina Davis, que lá tem uma frase que diz assim, if you see it, you can be it, algo assim. Se uma criança se vê representada, ela sonha em ser aquilo que ela está vendo. E eu acredito muito nisso, assim, no momento que a gente consegue colocar um protagonista de uma campanha, uma mulher negra, isso tem mudanças na sociedade. Eu faço publicidade desde pequena, né? Eu tinha 6 anos quando eu comecei. E eu lembro, foi uma situação que me marcou muito, que minha mãe e meu pai me levaram para uma agência infantil, né? E na hora de fazer a ficha, minha mãe colocou lá a cor da pele preta e eles não queriam aceitar. Mas você não acha mais adequado colocar que ela é parda, morena ou até mesmo branca? E aí minha mãe foi e, né, ficou assim olhando e falou, mas por qual motivo eu colocaria minha filha como branca, sendo que ela é preta? E aí a pessoa que estava responsável falou, não, é porque assim pode aparecer mais trabalhos. Só que a minha sorte, de certa maneira, é que minha mãe sempre ensinou muito em casa essa questão toda de negritude. E minha mãe foi, bateu de frente e falou, não, se vocês querem a minha filha aqui, ela vai ser colocada como preta. E se eu perceber que ela não está tendo trabalho por causa disso, eu mudo de empresa. Simples. Então, algo que constrangedora que aconteceu comigo foi quando eu fui selecionada para um casting, fui aprovada também. E antes de chegar o dia do comercial que eu ia fazer, a moça pediu que eu fosse já maquiada, com a pele feita, porque ela não sabia se teria a maquiagem que eu passo, do meu tom de pele mesmo. E é algo chato porque é o trabalho dela, né? Então tem que ter todo o equipamento lá, porque querendo ou não você fica chateado porque, nossa, só comigo vai acontecer isso? Quantas meninas já passaram por isso e se sentem assim como eu? Sei lá, no mínimo uns 3 comerciais que eu tive minhas tatus apagadas, assim, com maquiagem. E a publicidade ainda, apesar de toda essa mudança, lenta, mas mudança, ela continua sendo careta. Assim, aqui em São Paulo, eu noto que é tipo, o padrão é você ter tatuagem, sabe? Ninguém que eu conheça não tem pelo menos uma ou duas ou várias inúmeras, assim, a perder de conta, tatuagem. Então, uma das situações chatas que eu passei foi quando eu passei em um casting. Eu fui até lá, tudo mais, e assim que eu cheguei,
foi pedido para se eu pudesse alisar meu cabelo. E na hora eu fiquei meio assim porque o trabalho não era exatamente para cabelos. Eu fiquei pensando por que eu não posso ficar com o meu cabelo, que é minha identidade, e ter que alisar. Será que o meu cabelo transmite o quê? Eu não posso ser eu mesma e sim passar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então isso é uma das coisas que já tem muitas pessoas como eu, negras. Roupa não caber, a roupa não fecha e você vai ver, não tá fechando, vai lá assim mesmo, você bota alguma coisa que por cima não aparece na foto, tudo bem. Mas isso mexe totalmente com a nossa autoestima, né? Como que eu vou trabalhar se a roupa não tá fechando? Também tô trabalhando, né? Tem essa coisa. E qualquer empresa tem que estar o tempo inteiro olhando para isso, né? De uns anos para cá, o que a gente percebe é que a autenticidade, a genuinidade humana, a expressão humana, ela tem sido muito mais importante do que seguir essa moda ditada. Então a gente, como empresa, também tem se vinculado a esse novo comportamento social. Hoje em dia as marcas já estão se abrindo para a moda mesmo, mudou bastante. Mas mesmo assim ainda existem muitos obstáculos a serem vencidos na moda plus size, porque ainda existem muitos preconceitos, ainda não pode usar listra, não pode marcar, se estiver marcando a barriga tá feio, a roupa tem que te emagrecer. Então assim, existem ainda muitas coisas que estão caminhando para melhorar, mas ainda estão caminhando. A inovação, ela é sempre um desafio, ela é sempre provocadora. Leva a gente a uma jornada de aprendizagem. Então a gente, no momento em que a gente decide fazer uma campanha, a gente se questiona sobre isso, se a gente está fazendo algo na direção correta, se a gente vai estar incluindo o público, como que a gente vai estar agindo, né, nessa jornada. Eu vejo muita resistência ainda em meios de comunicação. Em TV. Em TV, normalmente, quando tem uma pessoa fora do padrão, ela é sempre estereotipada. O negro é empregado, é escravo, o gordo é o engraçado, ou a menina que é apaixonada por um cara que não dá bola pra ela. Então, assim, sempre estão muito estereotipados. Existe muito medo das marcas mostrarem a realidade, de mostrar uma mulher com um pneuzinho, com uma celulite, com uma estria. Mas, de certa forma, eu entendo, porque a gente foi tão condicionada a achar que isso é feio, que é ruim, que existe muito preconceito também por parte da população. Então eu não acho certo, eu acho que deveria ter representação, porque cada vez mais é um tabu. Então cada vez mais que você conseguir quebrar esse tabu, mais gente vai entender e vai aceitar. Porém, é complexo a aceitação da população também. Se é uma gorda bonita, se é uma coisa bonita, bonita entre aspas, assim, a pessoa está escondida, mostra um outro negocinho, você sabe que a pessoa mas não está explícito ali, aí é ok, é bonito de se ver. Mas se você mostrar algo a mais, a aceitação pode ser um pouco mais difícil e talvez as empresas não estejam preparadas para saber como responder e como lidar com isso. Eu acho que esse tem sido um desafio para a gente também. Não se esconder, né? Entrar na discussão, se posicionar. É uma jornada social que está em evolução e que muitas vezes a gente não peca, né? Porque às vezes essa evolução vai muito para um lado, né? Ou não vai o suficiente para alguns grupos. Então a gente tem que acompanhar. Agora, nos últimos anos, tem existido mais conversas para falar sobre isso, sabe? De que, bom, tem marca errando mais, e acho que não errando mais, mas quando você vê internet, você vê democratização de informação, você vê o outro lado começando a dar feedback. E feedback em tempo real, que outras pessoas conseguem ler e que incomoda muito. Então, acho que isso também ajudou com que esse assunto fosse discutido um pouco mais. Então, eu acredito que a mudança, ela está muito mais na questão de conversas estão acontecendo do que efetivamente mudanças muito grandes ou significativas já dentro do mercado. Mas acho que a gente tem que começar de alguma forma. Eu acho que a principal mudança que a gente tem na percepção do público é que hoje a gente tem uma sociedade mais atenta. Uma sociedade que, via de regra, está começando a entender, por exemplo, que nunca é só publicidade.
Nunca é só comunicação. A comunicação, a publicidade, elas moldam gostos, elas podem propagar estereótipos, elas determinam padrões. Se elas vão fazer isso de uma forma positiva ou negativa, depende de quem toma essas decisões.